Olá, estudantes do nono ano. Nessa aula vamos falar um pouco sobre os testes nucleares que aconteceram na Oceania. Bem, o objetivo da aula seria analisar e localizar o desenvolvimento de testes nucleares no Oceano Pacífico, mais especificamente no atol de Bikini, e as suas consequências políticas, sociais e econômicas. O que são testes nucleares, né? Por que os países como os Estados Unidos e a antiga União Soviética desenvolveram esses testes nucleares? E será que eles trouxeram alguma consequência para o meio ambiente? É isso que a gente vai descobrir nessa aula. A experiência Trinity ela vai acontecer logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro teste nuclear da história, conduzido pelos Estados Unidos. Aliás, eu falei final não, um pouco antes do fim da Segunda Guerra. Foi conduzido pelos Estados Unidos em 16 de julho de 1945, a 48 quilômetros de Socorro, que hoje é o campo de teste de mísseis de White Sands, perto de Alamogordo, no Novo México. Foi um teste de uma bomba de plutônio de implosão, e o mesmo tipo de arma usada depois em Nagasaki e em Hiroshima. Começa aí o que o mundo chamaria de corrida nuclear. Quando os Estados Unidos realizam o primeiro teste, o mundo inteiro estava tão preocupado com o que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial que ninguém deu bola, nem souberam para fora. Até que, com os horrores das bombas de Nagasaki e Hiroshima, o mundo volta as atenções para os problemas que podem ser gerados com armas nucleares. Acontece que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética também entra nessa jogada e eles também começam a desenvolver armas nucleares. Passam a fazer diversos testes lá no Oceano Ártico, enquanto os Estados Unidos acabam realizando testes nas Ilhas Marshall, mais especificamente no atol de Bikini. O atol de Bikini, localizado no arquipélago das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, foi alvo de testes nucleares entre as décadas de 1940 e 1950. Pelos Estados Unidos. Tais ações fizeram com que essa região ficasse isolada do contato humano durante mais de 4 décadas. Ao fim do século passado, em 1996, o atol foi declarado seguro. Pois é, atol de Bikini foi alvo de 67 testes nucleares. A bomba mais poderosa já solta pelos Estados Unidos foi solta no atol de Bikini. E ela criou a fenda do biquíni, que aparece no desenho do Bob Esponja. O próprio desenho é uma forma de criticar esses testes, mostrando que testes nucleares podem causar grandes impactos ambientais, inclusive mudar a vida naquele determinado lugar. Bem, e as Ilhas Marshall? As Ilhas Marshall, oficialmente República das Ilhas Marshall, são um país da Micronésia, pertencente aos Estados Unidos. Embora independente, o país desfruta de uma livre associação com os Estados Unidos. E são responsáveis pela segurança e pela defesa, que são responsáveis pela segurança e defesa das Ilhas Marshall. É assim, eles não são um dos 50 estados norte-americanos. É um país independente, mas ele é um protetorado dos Estados Unidos. E não é à toa que, por conta disso, os Estados Unidos usaram justamente esse país para realizar os testes nucleares durante a Guerra Fria. Esses testes tinham de ser longe de grandes aglomerados urbanos. E nada mais útil do que uma ilha isolada no meio do Oceano Pacífico para fazer esses testes. Foi aí que aconteceram os testes. Aqui a gente tem a localização das Ilhas Marshall, próximo ali da Papua Nova Guiné e da Austrália. Entre 1946 e 1958, 67 bombas atômicas foram detonadas nesse arquipélago no meio do Oceano Pacífico. Essas duas primeiras imagens que é possível ver são dos testes nucleares. A bomba mais forte que foi solta, ela chegou a criar uma coluna de mais de 10 quilômetros de altura.
né, chegando aos limites da troposfera. Em 1961, a antiga União Soviética realizou o teste mais poderoso já feito até a atualidade. E esse teste foi absurdo e acabou fazendo com que a corrida armamentista perdesse um pouco a velocidade. Os chefes de Estado perceberam que não adiantava mais criar bombas mais poderosas do que eles já tinham feito. Então eles vão começando a mudar o perfil da corrida. Deixa de ser uma corrida armamentista e passa a ser uma corrida espacial. Mas tem um detalhe que é extremamente importante a gente pensar. Um foguete é um dispositivo que serve para tirar as pessoas, os satélites ou qualquer coisa da troposfera e mandar para o espaço. Um míssil é basicamente um foguete. Não tem nada de diferente. A corrida espacial tinha por objetivo mostrar para o país adversário que você tinha tecnologia de conseguir carregar uma ogiva nuclear, se quisesse, para o espaço e soltar em cima de qualquer lugar no mundo a qualquer momento. Por esse motivo que a Guerra Fria fica chamada de Guerra Fria. Os países envolvidos tinham tanto poder de destruição que, na verdade, eles temiam muito o adversário, porque qualquer um deles que atacasse sofreria represália e o mundo talvez nem existisse mais. Foram muitas bombas? As 67 bombas representam apenas 6% do total de testes realizados pelos Estados Unidos. Elas liberaram mais da metade da energia, 108,5 megatons, de um total de 196 megatons. Então, assim, mesmo que todos os testes na Ilha Marshall representaram só 6% do total, a maior parte do poder de fogo aconteceu ali nas Ilhas Marshall, né, com 108 megatons contra o restante ali para finalizar ali, para fechar os 196. Só para lembrar, 1 megaton equivale a 1 milhão de toneladas de TNT. Imagina o poder de destruição que o mundo sentiu nessa época, né? Aqui a gente tem um dos testes que aconteceu em 46, já nas Ilhas Marshall, né? E o mais famoso deles, ele acabou deixando uma cratera no meio do atol, fazendo um buraco de muitos metros, onde hoje a vida marinha até acaba se desenvolvendo de forma bastante curiosa. Vamos para uma primeira atividade. É uma experiência que envolve a detonação de uma arma nuclear. Os motivos podem ser a verificação da arma em si, o seu funcionamento e seus efeitos. No entanto, o teste nuclear tem sido também usado para a demonstração de força militar e científica do país que o realiza. Na sua opinião, quais motivos levam os países a desenvolverem esses testes nucleares? E agora é com vocês.
Bem, vamos ver como fica uma possível resposta? Se espera que vocês comentem sobre o uso de bombas nucleares como demonstração de poder e de defesa, principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, durante o período da Guerra Fria. Beleza? E será que ninguém tentou impedir esses testes? Vamos ver aqui. Então foi criado um tratado internacional que limitava o poder de acesso e ia em direção ao desarmamento nuclear. Para alcançar esse propósito, foi elaborado na ONU o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, em 1968. Nessa foto nós temos ali o presidente dos Estados Unidos junto com o secretário de Defesa dos Estados Unidos assinando o tratado, né, de não proliferação nuclear. É importante pensar que essas ações elas começaram a ser movidas principalmente pelo governo das Ilhas Marshall. Eles tendo uma área do país deles completamente inóspita, que eles não podiam ter nenhum tipo de atividade comercial, nem sequer o turismo, eles começam a problematizar isso. Outros países, como a Polinésia Francesa, também sofreram com testes, realizados pela França dessa vez, e eles ajudam nas ações contra os testes nucleares. A União Soviética, por sua vez, que realizava os testes dentro do próprio território, acaba ficando feliz com a ideia da freada nesses testes nucleares. E eles concordam. Até a atualidade, Estados Unidos e Rússia têm um acordo para eles não fazerem novas bombas, mas ainda assim são os países que têm o maior arsenal nuclear até a atualidade. As primeiras iniciativas. Cada uma das partes no tratado tinha que se comprometer a prosseguir negociações de boa-fé sobre medidas eficazes relativas à cessação da corrida armamentista nuclear em data próxima e ao desarmamento nuclear, sobre um tratado de desarmamento geral e completo sob controle internacional, estrito e eficaz. Então, os países eles deveriam parar de produzir novas bombas e de realizar novos testes. Porque o grande medo nessa época era, se eu paro de produzir bombas, o meu inimigo vai tentar invadir meu território e vai soltar bombas nucleares no meu território. Então foi uma ideia de paz armada que eles tentaram produzir nesse período. Sobre os acordos. Em primeiro lugar, é importante destacar que os 5 estados que possuem assento permanente e poder de veto dentro do Conselho de Segurança da ONU, que são China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, são também aqueles que reconhecem publicamente serem possuidores de armamento nuclear. Esses 5 países, eles declaram que eles têm armas nucleares, sim. Outros países também têm, como Paquistão e Índia. E o Brasil? Será que o Brasil tem armas nucleares? A grande questão é, o Brasil não tem armas nucleares, mas o Brasil tem tecnologia para isso. Nós temos reatores nucleares que desenvolvem energia elétrica de uma forma muito mais pacífica. Em caso de guerra, o Brasil até teria condição de criar armas nucleares, mas não tem para que criar uma arma tão poderosa se você tem uma política de paz, como é o caso da ideia política do nosso país. Que países possuem as armas nucleares, então? A posse do arsenal por parte dos países já é conhecida desde o seu desenvolvimento durante a segunda metade do século XX, período que ficou conhecido como corrida armamentista. O país com maior quantidade de armas nucleares é a Rússia, com 6.375 armas montadas, seguido pelos Estados Unidos com 5.500, China com 320, França 290 armas nucleares, Reino Unido 215, e aí nós temos Paquistão com 150 bombas nucleares e a Índia com 90. Algumas aulas atrás, nós falamos sobre uma ameaça da atualidade, que é o atrito entre Paquistão e Índia. Eles têm uma questão territorial não resolvida e os dois países são potências nucleares. E na atualidade é um dos lugares que mais gera tensão em relação a uma possível guerra nuclear.
E aí, além desses, tem Israel e Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país tão fechado que não é possível saber se eles realmente têm armas nucleares. Eles declaram ter entre 30 e 40 armas, mas ninguém sabe até onde isso é verdade. Ou se eles têm isso apenas, ou até mais, mas ninguém tem como saber. Bem, vamos ler essa matéria. Testes nucleares ainda causam vazamentos radioativos no Oceano Pacífico. Segundo o Agence France Press, no Pacífico Central, foram mais de 100 testes realizados pelos norte-americanos, dos quais 67 ocorreram entre 1946 e 1958, nos atóis de Bikini e em Enewetak, nas Ilhas Marshall. Um desses testes foi da bomba de hidrogênio Bravo, em 1954, a mais poderosa bomba detonada pelos Estados Unidos, com potência 1000 vezes superior à lançada na cidade japonesa de Hiroshima. Bem, pense, se em 1954 já se tinha poder para soltar uma bomba 1000 vezes mais poderosa do que uma que foi solta 9 anos antes, imagina o poder de fogo que esses países não teriam desenvolvido não fossem os tratados para que parassem de desenvolver armas de destruição em massa. Bem, e por que as Ilhas Marshall lutaram pelo desarmamento nuclear? Nessa imagem aqui, né, nós vemos a explosão de uma das bombas. Imagina assim, o Paraná faz parte do Brasil como um todo. Nós temos várias ilhas, como por exemplo a Ilha do Mel. Imaginem que um outro país que tivesse acordos com o Brasil resolvessem soltar bombas nucleares em cima de alguma ilha no Brasil, como por exemplo a Ilha do Mel, para que eles pudessem simplesmente testar armas nucleares, aí eles dão qualquer dinheiro para a gente. Mas aquele lugar vai ser inutilizado por pelo menos 40 anos. Não vai gerar renda, sem contar os problemas ambientais, né, o fim de várias espécies naquele lugar. Não seria uma boa ideia perder uma ilha como a Ilha do Mel. E obviamente os países tais quais as Ilhas Marshall começaram movimentações para que não fossem mais realizados esses tipos de testes no território deles. Depois de apresentada toda a relação existente entre as Ilhas Marshall e os testes nucleares realizados pelos Estados Unidos nesse território, fica mais fácil entender o motivo que levou o governo dessa pequena ilha a iniciar uma ação contra as potências nucleares. É meio óbvio que você não vai querer mais esse tipo de teste, uma vez que uma parte do seu país está inutilizada. As sequelas provocadas pelos 193 testes nucleares realizados pela França na Polinésia Francesa são motivo da Assembleia desse conjunto de pequenas ilhas do Pacífico Sul, ainda vinculadas politicamente ao país europeu, a reivindicar uma compensação milionária a Paris. Então as pessoas entraram com uma ação para receber uma espécie de compensação pelos testes. Vamos para mais uma atividade. Com base no que foi visto até agora, por qual motivo o governo das Ilhas Marshall moveu uma ação contra o uso de armamentos nucleares? Agora é com vocês.
Vamos ver como fica uma possível resposta? Depois de ter algumas ilhas usadas como alvo de 67 testes nucleares, incluindo uma bomba de hidrogênio, a mais poderosa já usada pelos Estados Unidos, tendo parte do território do país inutilizada pela radioatividade, o governo das Ilhas Marshall levantou uma ação contra as potências nucleares para que os testes parassem. Bem, nessa aula nós estudamos um pouco sobre os testes nucleares realizados no Oceano Pacífico, mais especificamente na Oceania. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais, pessoal!